ocorreria a fotossíntese. Então, ela está nos 4 elementos. E ela, graças a isso, tem uma capacidade de transformar a matéria. Você vê que ela está lá com as raízes enterradas no lodo negro, fétido, que exala gases meio desagradáveis, mas ela extrai dali elementos com os quais vai construir as pétalas. Então, do negrume do lodo, ela tirou alguma coisa que transformou em pétalas brancas. Do mau cheiro do lodo pútrido, ela extraiu elementos que transformou em perfume. E por isso, o lótus é tão querido no Oriente, porque serve para nos dizer que nós temos que ter os pés no chão e a cabeça no céu. Nós temos que ter um idealismo aqui em cima, mas um senso de praticidade lá embaixo. Se você vai, por exemplo, trabalhar com yoga e só tem o idealismo, não tem raiz, a planta não existe. A planta nem nasce. Se nascer, morre. E vice-versa. Se você só tiver raízes, tem que ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Não tem planta. Só com raízes ela também não vive, morre da mesma forma. Devemos sim estar no mundo, firmemente baseados nele, enraizados, com boas bases, para que nenhum ventinho nos derrube nem nos arranque, prontos para, mesmo lá na podridão e tal, dinheiro, briga, isso, aquilo, defender os nossos direitos, defender com dignidade, com coragem aquilo em que acreditamos, mas sempre visando alguma coisa mais elevada, sabendo por que nós estamos fazendo aquilo. Então, trabalhar sim, mas trabalhar visando alguma coisa mais elevada. Mas para nós não é esse o exemplo. Para nós, o que interessa é uma outra coisa. Para nós, o que interessa é que nestas 4 etapas encaixam-se perfeitamente nas 4 etapas finais do yoga clássico, do yoga de Patanjali, que são Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Ramakrishna foi um mestre que viveu na Índia e que foi considerado como o mais iluminado mestre de linha, não, de qualquer linha, foi considerado o mais iluminado no século XX. Nasceu no século XIX, morreu no início do século XX. Ramakrishna, por sorte nossa, é da linha Dakshinachara Tântrica. E Ramakrishna dizia que a mente humana é como um macaco. Alguém já teve ideia de como é um macaco? Alguém já teve macaco em casa? Então eu vou contar. Para você ter uma pálida ideia do que é ter um macaco em casa, um dia, uma amiga nossa tinha um macaquinho preso e saiu. Quando voltou, abriu a porta da cozinha, entrou pelos fundos em casa, abriu a porta da cozinha da casa dela, era uma casa com terminão, e disse: entrou ladrão. Em seguida ela olhou melhor, disse: não, o ladrão não faria isso, foi um terremoto. Todas as portas de todos os armários, incluindo geladeira, fogão, estavam todas abertas. Todo o conteúdo da geladeira de cada armário estava para o lado de fora e todos os recipientes estavam abertos e o que estava dentro derramado, incluindo cadeiras viradas, o lustre caído. Ela olhou aquilo e disse: terremoto, mas no Brasil não tem terremoto. Então, viu o macaquinho. O macaco tinha se soltado. Você imagina, isso é um macaco.
A gente não tem ideia, porque a gente vê macaco no zoológico ali, não tem muito como aprontar. Então, Ramakrishna dizia, a mente do ser humano é como um macaco. Mas um macaco que tivesse bebido álcool e ainda por cima tivesse sido picado por um escorpião e que ainda por cima se lhe tivesse ateado fogo ao pelo. Imagine a inquietude desse macaco. Somos nós. E aí, o que nós temos que fazer? E Ramakrishna ensina. Primeiro, temos que tirar o fogo. Isto é pratyahara. Depois, temos que tirar o veneno do escorpião. E isso é dharana. Depois, temos que tirar o álcool. E isto é dhyana. E depois, temos que tirar o macaco. Porque ele mesmo, por sua própria natureza, é inquieto. Então, o que é tirar o macaco aqui? É tirar a natureza humana. Ou transcender a nossa natureza humana. Transcender as nossas limitações humanas, nossos instintos humanos. Até aqui, nós vamos apenas administrá-los, aprender a conviver e canalizar essa energia. Aprender a conviver com nossos instintos e canalizar essa energia. Ali nós vamos estar transcendendo, sublimando. Então, voltando aqui à nossa plantinha, pratyahara é o momento em que você consegue a abstração dos sentidos externos visando a concentração. Aqui é concentração, ekagrata, concentração em um só ponto. Dhyana é o momento em que você chegou, depois de um período de concentração suficientemente longo para reestruturar toda a sua base psicológica, neurológica, num determinado momento, daqui a alguns anos, você entra em meditação de fato. E aí o que acontece? Abre a consciência. Agora você se descobriu, agora você floresceu. Mas para chegar lá, nós temos, inevitavelmente, umas dispersões. Quer dizer, você queria estar concentrado numa só coisa, mas houve uma dispersão. E essa dispersão não deixa você chegar à meditação. Todas as vezes que qualquer um de nós senta para meditar, seja aluno ou instrutor de yoga, há um fenômeno de dispersão, porque essa é a natureza da mente. A mente é dispersa por natureza. Então, quando a mente sai por aquele desvio, a diferença entre o aluno e o instrutor é que o instrutor, como tem mais tempo de prática, ele conhece e ele já meditou, então ele sabe que está acontecendo essa dispersão, diagnostica rápido, traz de volta e sabe como trazer. Então a dispersão dele ocorre com menos frequência e ele consegue trazer de volta a mente mais rápido. O aluno normalmente nem percebe que ocorreu a dispersão. Quando ele vai descobrir que ocorreu, a dispersão já estava ocorrendo há 5 minutos. Ele estava lá pensando, disperso. Aí, tenho que voltar e me concentrar. Pronto, agora outra batalha. Voltar como? Então, tudo isso, a pessoa vai no treinamento diário e vai aprendendo. Eu vou dar um exemplo para você ver como é que você identifica e como é que você faz para voltar. Está aqui o objeto de concentração. Eu vou me concentrar nele. Concentrado, já estou nesta outra etapa. Já consigo me concentrar bem. Estou concentrado nisto. O que é isto? Enquanto for um giz, eu não vou meditar. Porque no momento em que ele tem Nama-rupa, nome e forma, ele está na ilusão, está no meio de Maya. Então, se eu sei que isto é um giz, eu estou utilizando minha mente cognitiva. Estou utilizando o intelecto, estou fazendo associações. Isto se chama giz. Então, é branco. Serve para escrever. É uma compactação de cocôzinho de micro-organismos. Então, minha mente não vai se concentrar nunca. O tempo todo eu estou analisando, estou pondo a mente para funcionar, eu estou pondo os briquis para dissecar o objeto da minha concentração. Então, não há uma concentração, há uma dispersão. Isto é o que a gente faz quase sempre. Então, o que eu tenho que fazer? Vou pensar nisto.
Como é o nome disso? E na hora que você começar a branco, para. Isto. Só contemplar. Não analisar. Só contemplar. Aí você fica nessa tentativa e erro durante alguns meses, até que a sua mente satura. Você estava pensando só nisto, uma coisa só, concentrado, só nele, contemplando só a ele, pensando só nele. Chega uma hora que a mente não aguenta mais, que esse troço é muito chato. Quando ela não consegue mais, o que ocorre? Não consigo mais. Pronto. Eu só estava pensando numa coisa. Eu levei meses, talvez anos, adestrando a minha consciência para pousar numa só coisa. E essa coisa sumiu. Então, não estou pensando em nada. Esse é o grande truque para não pensar em nada. Todos os métodos de meditação se baseiam nisso. Em saturação das ondas mentais, para que a mente não consiga mais fazer aquilo, e no momento em que não consegue mais, você parou a mente. E aí entra na intuição, porque o mais denso parou de funcionar. Você já estava com o corpo parado. A emoção já estava aquietada. Agora a mente vai se aquietar, você começa a vivenciar um outro canal. Sua consciência passa a funcionar num outro canal. Vocês já viram aqueles dispensas de cigarro, de outros produtos? Você puxa um, cai outro. Aí puxa o outro, cai o outro. É assim que funciona. O físico é muito denso em relação ao emocional. Então, quando o físico está em ação, você não consegue usufruir, não consegue degustar e explorar o emocional em toda a sua plenitude. Então, por exemplo, você está pulando o carnaval ou fazendo jogging. E aí vem uma pessoa muito interessante. Corre lado a lado, ou dança junto, pula junto e tal. Dali a pouco, o que você diz? Quando você quer cultivar, aproveitar mais ali, vivenciar mais o emocional, você diz, vamos para um lugar mais tranquilo. E o corpo vai parar. Enquanto o corpo está em ação, todo o metabolismo, todo o psiquismo está envolvido com aquela exigência física. As energias vão para o corpo e não vão para o emocional. Então agora vamos parar, vamos para um lugar tranquilo. Nós dois vamos lá, a gente se senta lado a lado e começa aquela azaração. Aí é que o emocional vai funcionar plenamente, porque o corpo deixou, o corpo parou. Quer ver um outro exemplo? Prece é espiritual, não é? Oração, prece é uma coisa espiritual, do âmbito espiritual. É ou não? Não, é emocional, todo mundo sabe. Então, para fazer uma prece, o que quase todas as religiões inventaram? Uma posição que obriga o corpo a ficar quieto. Porque com o corpo em ação, é muito difícil você conseguir se concentrar numa boa prece. Porque a prece emociona, a prece é uma coisa emocional. Então, isso nós já vimos. Tem que parar o corpo para o emocional fluir plenamente. Agora vamos ver o emocional e o mental. Você está tentando trabalhar num projeto lá no escritório, mas está emocionadíssimo com a sua nova conquista. Você está apaixonado, você não consegue se concentrar no seu trabalho. O tempo todo vem à sua mente a figura daquela deusa, daquele deus grego. Então, tem que parar o emocional para poder funcionar direitinho lá no trabalho, para poder fazer suas contas e não errar, para poder fazer o seu projeto e não cair a ponte, para conseguir operar o paciente e não matar ele. Então, o emocional tem que parar. Já imaginou, você está lá operando, aí se lembra, mas não era hoje que a minha mulher ia sair com aquele meu amigo safado aí? Treme a mão, bisturi, mata.
O emocional tem que parar, senão a mente não funciona plenamente. Quantas vezes você já recebeu esse conselho de um amigo querido? Não tome nenhuma decisão com a cabeça quente. Deixa o emocional aquietar, depois você toma uma decisão, depois você pensa com mais clareza. Porque agora você está cego de ódio, ou você está cego de amor. É por isso que dizem que quem pensa não casa. Casa quando está no emocional, porque se pensar bem... Enfim, emocionados nós sabemos que não conseguimos pensar com clareza. O que nós vimos aqui nessa demonstração? Que o mais denso eclipse é o mais sutil, o mais denso eclipse é o mais sutil. Isso deve ser verdade também lá para cima, o mais denso eclipse é o mais sutil. Ninguém tem dúvida de que a mente é muito grosseira em relação à intuição. Imagine, para você utilizar a mente, como é que a gente faz para a transmissão de conhecimentos, utilizando a mente? Vem um humanoide aqui na frente e começa a rugir e grunhir determinados sons que você precisa escutar primeiro, processos neurológicos, para que você leve essa informação sonora lá para o cérebro, e depois lá dentro tem que decodificar todos esses sons. O que ele quis dizer com esse grunhido? Para o meu grupo social, para a minha cidade, para a minha idade, para a minha cultura, ele quis dizer tal coisa. Mas o colega ali discorda. Não, para a minha cultura ele quis dizer outra coisa. Cada um já está interpretando de uma maneira diferente. Então você vê, o primeiro humanoide precisa grunhir determinados sons que você tem que ouvir, precisa decodificar, e cada um dá uma interpretação diferente. E leva horas, por exemplo, neste módulo, praticamente 2 horas para explicar o que é meditação. Agora você já imaginou se nós usássemos a meditação, ou seja, a intuição? Começava a aula, começamos nossa aula, boa noite e tal. Então, hoje eu vou falar sobre meditação, sobre intuição, tá bom? Tá. Então, vamos para casa. Já aprendemos, já sabemos tudo, é assim. Tem um caso interessante sobre isso que ocorreu na Índia com o Paul Brunton. Paul Brunton era um jornalista que resolveu escrever sobre coisas misteriosas. Então ele foi para a Índia, escreveu A Índia Secreta. Porcaria de um livro cheio de mentira. E mentiram para ele, ele acreditou e publicou e fez o maior sucesso. Ele já morreu há quase um século e o livro continua vendendo. A Índia Secreta, não leia. Aí ele fez tanto sucesso que ele foi escrever o Egito Secreto. Mesma coisa. Só que no Egito Secreto ele já começou, ele tanto falava sobre essas coisas meio assim, metafísicas e tal, filosóficas, que ele começou a travar contato devagarinho. Voltou à Índia. Nessa outra viagem, ele ouviu dizer que havia um mestre muito famoso em Arunachala. E foi lá. E era o Ramana Maharishi. Um velhinho. Ele olhou e disse, mas isso é um grande mestre. Um velhinho todo cartilhadinho, meio tortinho assim. Não era a figura de um mestre. Pelo menos aquilo que a gente, né, nós ocidentais, esperamos que um mestre seja. Você chega na Índia e um mestre é todo magrinho, o outro é barrigudão. Aí você diz, não pode ser mestre, porque nós temos os nossos parâmetros hollywoodianos. Mas o velhinho era um baita do mestre mesmo. Chegou e todo mundo dizia, hoje o mestre vai falar, hoje vai ler um Darshan. E o jornalista ocidental ficou em pulgas para ver o que estava acontecendo e foi lá junto, sentou-se com a multidão, todos os indianos sentados, e ele ali no meio, para ouvir o mestre falar. E aí veio o Ramana Maharishi, sentou-se, e passavam-se os eternos minutos, né? Sabe que nós, no Ocidente, estamos muito atrelados a essa maquininha aqui, apesar disso ter ocorrido já há muito tempo. E nada do cara falar. Passaram-se 40 minutos e o velhinho só assim.
O Grantham perdeu a paciência, cutucou o indiano do lado dele e disse: quando é que o mestre vai falar? O indiano disse: ele está falando há 40 minutos. E o Paul Grantham disse: falando o quê? E o indiano disse: ele está falando isso. Terminou aquele darshan, ele pediu para entrevistar o mestre, chegou lá e disse: sobre o que o senhor falou hoje? E o Ramana disse, na mesma ordem, exatamente os mesmos assuntos. Falei sobre isso. Pronto, Paul Grantham caiu de 4 e disse: eu tenho que ver o que está acontecendo aqui. Não saiu mais daquele ashram e aquilo mudou a vida dele. Ele deixou de ser um jornalista profano, leigo, e passou a ser um iniciado no yoga. A partir daí, ele começou a descobrir que havia coisas. Não era só fenômeno, não era só fenomenologia, não era só um cara levitando, o outro se enterrando vivo e o outro fazendo objetos desaparecer ou aparecer no ar. Havia algo mais. E isso ele aprendeu neste momento aqui, quando ele viu o intuicional funcionar. Não era uma telepatia, era o intuicional, que é diferente. Na telepatia, o mestre, ele transmite alguma coisa e o receptor, quer dizer, não precisa ser o mestre, enfim, o transmissor envia qualquer coisa e o receptor capta aquela coisa. No intuicional, não há intenção de transmitir, simplesmente você intui. Eu não preciso estar me propondo a dizer: olha, vou explicar sobre meditação. Você intui. E não forçosamente intui o que eu sei ou o que eu penso. Você intui o que é a realidade. Quer dizer, ainda que eu saiba aquilo de uma maneira incompleta ou distorcida, você capta como ela é. Então é diferente da telepatia. Na telepatia você vai captar o que eu transmitir. Se eu souber errado, você vai captar errado. Na intuição você vai captar perfeito. Por isso o discípulo pode saber mais que o mestre. O mestre pode se enganar em alguma coisa e o discípulo não. Porque ele foi lá e pegou inteirinho, puro. Enquanto que o mestre talvez tenha sucumbido àquela tendência de analisar. Nós aqui no Ocidente estudamos muito, né? A gente tem a mania de usar muito mental. Então é mais ou menos comum que os mestres tenham uma invasão de análise no processo intuicional. É uma coisa realmente difícil de você evitar. Por exemplo, o meu processo, quer dizer, quando eu fiz essa besteira, foi com aquela história do Bhavajananda que eu conto no Mitos e Verdades. Chegou um ponto que eu queria analisar a situação. Mas espera aí, eu sou louco, eu sou o quê? Eu sou burro, eu preciso entender esse processo. Então isso deve ser uma ilusão da minha mente, isso deve ser alguma alucinação, isso deve ser alguma lavagem cerebral. E quando eu comecei a analisar o fenômeno parou. Ele não resistiu a um processo mental, porque ele era intuicional. Se eu começo a fazer funcionar essa máquina barulhenta, o outro, que tem uma vibração sutil, não é percebido. Então vamos voltar para cá. Ocorre a primeira dispersão, a mente começa a funcionar. Não vai chegar no intuicional. Esta é a dispersão número 1, dispersão mental. Não tem problema. Não faz mal a ninguém. É só trazer de volta a sua mente e fazer com que ela se concentre. Nossa mente é como uma criança grande, né? Nossa mente é bem criançuda. Então você se senta para meditar e a mente começa a te incomodar. Ela começa a querer parar aquilo ali. Por que isso? Porque o alimento do corpo é matéria. O alimento do emocional é emoção. O alimento da mente é pensamento. E isso tem que ocorrer num processo de novidade. Por isso é que as revistas estão sempre vendendo novidades. A imprensa vende novidade. Se você chegar ali na banca de jornais e encontrar uma manchete, não há nada de novo, está tudo como já era, você não. A sua mente precisa da novidade, ou seja, da dispersão. A sua mente vive de dispersões. Por isso, quando você está lá fazendo aquele trabalho no escritório, aquele tal projeto,
finalmente você acalmou os ciúmes e tal, e foi lá e fez o seu projeto direitinho, estava trabalhando, chegou uma hora que você disse, agora eu não aguento mais, eu preciso sair e me divertir um pouco. Tem que arejar, divertir. Aí você sai dali do ambiente de trabalho e vai fazer outra coisa. Isso é uma exigência da sua mente. Se você não lhe der essa exigência, a sua mente para por falta de combustível. Ela não morre, ela para. O automóvel, quando não tem combustível, ele não desaparece, ele não morre, ele só para. Então a sua mente vai ter que ser parada. A tentativa dela de não parar é alimentar-se da dispersão. Novidades, coisas diferentes. Você está ali sentado e de olhos fechados, quietinho, esbanjando o que você tem de mais precioso. O que você tem de mais precioso? Isso mesmo. Tempo é o que nós temos de mais precioso. É a única coisa que você não pode comprar. E não pode voltar para trás também. Então, você está ali fazendo aquela prática extremamente rara, extremamente valiosa, uma catarse, esbanjar o que você mais precisa. Que é tempo. E aí você estava fazendo a concentração aqui. Aí a sua mente começa. Aí, eu quero sorvete. E qual é o sorvete que a mente quer? Ela quer pegar um livro para ler, ela quer dar um telefonema para alguém, ela quer pegar um pedaço de papel e escrever umas ideias que já estão vindo no processo da meditação. Ela quer ligar a televisão, ela quer sair, ela quer fazer qualquer coisa, mas que seja mental, ou emocional ou física. Mas você não vai deixar. Então, vai, quer um sorvete. E todo mundo que já teve filho sabe que a melhor forma de fazer a criança ficar quieta é dar-lhe uns tabefes, dizer cala a boca. Não é assim? Se você fizer isso, a criança vai berrar mais ainda e vai incomodar muito mais. Então, é a mesma coisa com a sua mente, que é uma criança, normalmente mimada, normalmente mal educada. Então, vai, quero sorvete, quero sair daqui, quero parar essa coisa. Você diz, tá bom. E dá 5 minutos. Daqui a 5 minutos eu saio de todo a sua diversão, a sua dispersão. Aí a criança fica quietinha durante 5 minutos. Passaram 5 minutos cravados, ela, aí, eu quero sair daqui. E aí você diz, tá bom, eu prometi, então vou cumprir. Vai lá e dá o que a mente quer. O que ela queria? Ela queria assistir um vídeo. Põe lá o vídeo, vai assistir o vídeo. Pronto. No dia seguinte você está lá meditando, num dado momento a mente chega e aí quero dispersão. Aí você diz, ontem eu pedi 5 minutos, hoje eu vou te pedir 6 minutos. E ontem eu cumpri minha palavra, não cumpri? Então vou cumprir hoje também. Dá esses 6 minutos eu dou o que você quer. Aí a mente te concede aqueles 6 minutos. E vai assim aumentando o tempo, até chegar no tempo ideal para a sua prática. Pode ser que não sejam 5 minutos na primeira vez, talvez a sua mente seja uma criança mesmo rebelde. Você vai negociar 15 segundos.